Como nem só de corrida se vive, nesse mês de março, mês da mulher, a gente vai trazer empresárias lindas que a gente admira muito para contar para vocês um pouquinho da jornada empreendedora delas e inspirar também a vida de vocês. E hoje a nossa convidada é a Graciele Da Vinci. Ela é CEO da Eletrofrigo, a maior empresa de refrigeração do Brasil. É uma empresa que foi acelerada pelo projeto Winning Woman. A Graciele foi premiada como destaque na categoria Empreendedor do Ano de 2024. Graça, eu sei que a sua jornada empreendedora começou muito cedo, aos 16 anos. O que te inspirou a empreender? Eu nasci numa casa que meu pai era técnico, então meu quintal era uma oficina mecânica. E eu sempre tinha, assim, meio que vergonha de chegar na escola com aquele carro que era o mesmo carro da oficina. Então eu falei, cara, como a gente poderia ganhar mais dinheiro com isso? Então me metiram na oficina, no escritório pequeno que tinha na oficina, para tentar organizar. Então eu comecei a empreender com vontade de ter uma melhor qualidade de vida, né? Tem muita gente que passa por alguma dificuldade, o empreendedorismo nem sempre é uma escolha, né? Ele aparece na nossa vida, um pouco do que vocês falaram também aqui. Então eu comecei a empreender por uma questão de necessidade. Eu queria ter uma vida melhor e falei, por que eu não posso contribuir para isso? E qual foi o maior desafio nessa trajetória? Quando eu assumi a oficina, eu era uma menina, né? Eu fui emancipada com 16 anos para começar. Então eu não sabia muito bem o que eram os documentos, nada disso. E aí naquela época a gente tinha um escritório de contabilidade que atendia a empresa e eu falei, quer saber? Me voluntariei para trabalhar de graça no escritório e revezava os horários de manhã. Eu ia para o escritório, à tarde eu ficava na oficina e à noite eu ia estudar, mesmo que eu ainda estava estudando. E isso me deu uma grande visão de administração de documento, de tudo que era importante para a gestão de uma empresa. E foi por isso que eu fiz contabilidade, porque eu vi o quanto aquilo era importante para um empreendedor. É mesmo. É pra caramba. Grace, você já passou por muitos momentos muito importantes assim, na sua trajetória, né? Teve a participação na Endeavor, a mentoria com o Winning Woman. Tem algum momento que você acha que foi divisor de águas, assim, que fez mudar o rumo do seu negócio? Eu acho que na minha vida eu tive dois momentos bem marcantes, assim. O primeiro foi quando eu decidi empreender sozinha. Até 2010 eu trabalhei em família e eu tinha algumas divergências do modelo de gestão. A gente como mulher, a gente é mais sensível, embora sempre tenha trabalhado nesse mercado de refrigeração, climatização, o público sempre foi masculino. Eu tinha uma gestão mais gentil e tomar a decisão de fazer a carreira solo, estando trabalhando em família, acho que foi uma das maiores e mais difíceis decisões que eu tomei na minha vida, mas foi essa decisão que me trouxe até aqui. E nesse meio do caminho, eu senti a necessidade de reciclagem, né? Porque eu trabalhava um montão de tempo junto e aí quando eu vim para Niterói e abri um negócio bem pequeno aqui, eu fui buscar qualificação, então eu fiz vários cursos de Sebrae, Empretec, estratégias empresariais e coloquei meu time também para fazer. Isso começou a trazer um pouco mais de energia parecida na minha time. E mais tarde, em 2017, na verdade em 2014, quando começou aquela questão de problemas de Lava Jato e tudo, os estaleiros sofreram muito. Então Niterói tinha muito a ver com esse mercado naval e tinha muitos clientes nesse mercado naval. Então eu falei, eu não vou esperar que o pior aconteça. Então comecei a olhar o que eu podia fazer e apareceram os dois processos de aceleração simultaneamente. E eu me cadastrei em fevereiro, vocês sabem como é longo o processo. E quando foi só em agosto que eu tive as respostas, porque eu não sabia se ia levar um ou outro, né? Então acabou que eu levei os dois. E o processo já é uma aceleração, né? Porque já são tantas perguntas, tanta coisa que você tem que trabalhar. Uma investigação da nossa vida, né? A gente passa literalmente por uma nem sabe. Isso que é. Foi muito, muito legal. E pra dizer que realmente é muito crítico o processo, né? E isso foi sim um divisor de águas, porque eu tive duas oportunidades ali. No da Endeavor, de botar a mão na massa, né, compartilhando com outros empreendedores as dores, com uma metodologia que era aplicada, e no da UI, uma visão super estratégica, sabe? Porque eu ia conversar com as grandes empresárias que atendiam a gente, vocês sabem que são mulheres que estão muito mais qualificadas, né, avançadas no processo de empreendedorismo do que a gente. Então, por que não? E o que falta? Tipo, fomentou muito isso, né? Então, eu acho que essas foram alavancas mesmo para... A Eletrofrigo dobrou de faturamento no ano seguinte e depois que eu fiz a gente já tem 5 vezes mais o tamanho desde então. Então foi o divisor de águas, foi essa coisa da carreira solo e mais tarde esses processos de aceleração. Legal, legal. Como é ser mulher empreendedora no Brasil e especialmente num mercado como o seu? Ser mulher já é um desafio por si só, né? A gente tem tantos pratinhos, né? Eu tenho um filho que hoje já está com 28 anos, o Nelson.
Eu engravidei com 20 anos e no primeiro semestre da faculdade, não tranquei a faculdade. Comecei em março, quando foi em setembro ele nasceu. Então eu fiquei em casa um mês de resguardo e com a ajuda da minha mãe e da minha sogra, eu estudava em Nova Iguaçu, que era 50 e tantos quilômetros de Paracambi. Então elas iam comigo para a escola para eu aumentar nos intervalos, para eu não trancar a faculdade. Então o primeiro semestre, o primeiro ano eu fiz direitinho. E depois eu fui para a faculdade já nos outros anos com mais gente apoiando em casa e tal. Tinha um marido, um casamento bem complexo que não me ajudou muito nisso. E hoje o Nelson tem uma carreira super bem qualificada, Nelson é formado em física, pela PUC, é programador de jogos. E para meu orgulho, esse ano ele ficou fora um tempo estudando e voltou no ano passado. E esse ano ele começou em janeiro trabalhando na Eletrofito, na parte de tecnologia. E então, eu acho que empreender tem esses desafios, né? Eu queria muito ser a dona do meu destino. Eu acho que as coisas difíceis que a gente passou em família, né? Que a gente tinha uma vida muito humilde, que motivou a empreender. E depois, como eu fui mãe, né, que eu tinha um compromisso e tinha um casamento complicado, então eu falava, cara, agora é comigo. Então acho que isso deu uma força, que eu acho que é a força do feminino, né? A gente tem um pouco dessa veia, né? E trabalhar no mercado de refrigeração traz muitas surpresas boas, né? Porque quando eu decidi que eu ia fazer as coisas do meu jeitinho e saber que eu fui reconhecida por isso, foi muito bom. No início, óbvio que um outro fornecedor demorava para me visitar, porque não acreditava em mim. Tem um caso legal para contar, que eu queria muito uma marca e o representante que vinha me visitar não acreditava em mim. Então eu falei, não vou falar mais com ele não, vou lá no LinkedIn, então fui lá no gerente comercial nacional da marca e toda segunda eu botei um alarme no meu celular e mandava uma mensagem para ele, até que um dia ele respondeu e falou que, vou ver. Mas ainda assim ele não me atendeu. Eu falei, vou tentar de novo. Aí mandei um e-mail contando um pouco dos nossos faturamentos, dos números. E, sei lá, alguns meses depois, esse representante me ligou e falou, não sei não, mas o fulano de tal falou que quer visitar você. Tipo, estou surpreso. E quando eles vieram visitar, né, no mesmo dia, visitaram o estoque e tudo, foi um dia muito importante para mim. E eu estava muito nervosa, porque eu falei, agora ou nunca que eu vou ganhar essa revenda, né, essa distribuição. E quando a gente sentou no escritório, eles perguntaram assim, fechado, Graciela, negócio fechado. Fulano, pode pegar os documentos dela, a gente vai dar certo. Cara, foi muito legal. Isso foi em 2017. Então ali eu acho que foi a primeira vez que eu senti um pouco do machismo, porque eu não fico muito pensando nisso não, sabe? Eu só vou. E eu acho que a gente também tem que acreditar na gente, né? As mulheres quando empreendem, a gente sempre tem uma culpinha assim, será que vai dar certo? Então a gente precisa falar muito uma para as outras, né? Vai que dá. E pedir ajuda mesmo, né? Uma para outra. Eu acho que é isso, a mulher vai ter desafios porque nós temos essa coisa do feminino, da família, de tudo. Mas a gente é muito mais capaz, porque a gente é muito mais sensível, né? Tem uma visão mais holística do que os homens. Mas a gente tem que se qualificar. Não dá para ser também só mulher e se jogar, a gente tem que se qualificar. Se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria diferente? Ai, gente, no empreendedorismo, acho que contratar gente boa mais cedo. Eu trabalho muito hoje porque eu acho que eu demorei muito a trazer as pessoas boas. Não que as pessoas que estejam lá são boas, mas eu preciso de mais gente. Mais gente, mais gente, mais gente. Eu acho que desenhar o plano com bastante detalhe ajuda você a visualizar aonde as pessoas têm que entrar e no tempo que elas têm que entrar. Senão isso, a gente se desgasta muito, perde muito tempo, isso demora, faz o negócio crescer mais lento, né? Então acho que se eu pudesse voltar no tempo eu teria aumentado o time antes, sabe? Para estar mais longe hoje. Sem culpa, mas eu fico refletindo sobre isso, sim. Muito bom, muito bom. Nossa, que conselho maravilhoso. Sua primeira hobby esporte, primeiro hobby esporte a gente não esquece. Muito obrigada. Ai, já quero ver. Os cursos que você falou. Tem mesmo, até aqui. E aqui, ó, Que mostrar. Que Aqui legal! atrás é todo um bolso. E é um bolso super útil, assim, que fica nas costas, não é um lugar que mexe muito, mas... Até eu botar o celular, não sei. Isso, garrafinha. Gente, muito legal. E na parte de baixo tem aqui lateral e tem todo o costa. E eu pedi na foto, olha. Graça, muito obrigada por ter topado participar da nossa websérie. Foi maravilhoso ouvir você falar, nosso bate-papo foi incrível. Me surpreendeu, eu já sabia que ia ser incrível, mas assim, foi melhor do que eu podia imaginar. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da história, ainda mais para um programa tão bacana de empoderar, né, e inspirar outras mulheres a também serem protagonistas das suas vidas, dos seus prazeres, né, dos seus negócios. Obrigada, esse espaço da palavra das metas minhas. Muito obrigada. Muito legal. Obrigada. Obrigada, que linda.